Meus irmãos, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que já se encontra nesse ambiente, envolva todos os nossos corações. Como o Pai nos prepara para a noite de hoje, nós vamos ler a lição do livro Desperte e Seja Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles e a psicografia de Valdo Pereira Franco. A lição número 3, intitulada Provocações. A divina energia tudo penetra suavemente, enriquecendo de vitalidade todos os organismos que a recebem. Quando alguém se desloca emocionalmente para as árvores da perturbação, das discussões inúteis, dos campeonatos do ego, deixa de beneficiar-se com o seu tônus, passando a produzir toxinas e venenos que desarmonizam os delicados equipamentos orgânicos. Nunca faltam motivos para disputas renhidas de resultados perturbadores. A sabedoria dos que se elevam acima das mesquinharias da vaidade e da presunção nunca se detém nos paus que produzem intoxicação e morte. Ceder espaços e tempo da emoção para justificar-se, impor-se, responder críticas, constitui recurso daninho, que cedo se converte em desconcerto interior. A consciência da ação correta não se compadece com a anarquia, a perseguição gratuita da ociosidade. Paira inalterada em sintonia com as forças vitalizadoras do bem, que proporcionam saúde e paz. Após a leitura dessa página, fecharemos os nossos olhos e vamos dizer assim: Jesus, Mestre amado, Deus, nosso Pai de justiça e bondade, agradecemos pela noite de hoje, por mais essa oportunidade de estudo. Senhor Jesus, em teu santo nome, damos graças e pedimos autorização para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Brilhar a Vossa Luz. Mais uma vez que a paz de Jesus esteja conosco, que os benfeitores espirituais nos envolvam. Na noite de hoje, a nossa convidada se chama Eliane Passos, da Casa Espírita Deus, Luz e Amor, que fica em Realengo. E, na noite de hoje, a nossa irmã irá falar sobre o tema Bem-aventurados os que são misericordiosos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Façamos todos um bom estudo. Que assim seja, graças a Deus. Companheiros, companheiras, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Eliane Passos, eu sou do Centro Espírita Deus, Luz e Amor, que fica na Rua Recife, 137, em Realengo. E nesse momento em que estamos afastados um dos outros, fisicamente, precisamos continuar unidos pelo pensamento, aproveitando esse avanço da tecnologia para divulgarmos a nossa querida doutrina, estudarmos, aprendermos mais um pouquinho, refletir sobre os temas contidos nos nossos livros da codificação no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Já dizia o nosso querido Gandhi que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Hoje nós vamos refletir sobre uma das bem-aventuranças, mas antes nós vamos lembrar de todas elas, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E ele começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinou, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os vos injuriarem e perseguirem, e
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados, meus irmãos, do ponto de vista material, está relacionado às pessoas que possuem muitos bens, poder, posição de destaque na sociedade. A bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sobre o aspecto espiritual. E nós sabemos, né, a felicidade não é deste mundo. E o que é misericórdia? Misericórdia é compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, perdão. Isso está lá no nosso dicionário. Agora, para nós aqui, da doutrina espírita, está lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 4. Consiste em compreender a dor de seus semelhantes, no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor, denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. O capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre essa bem-aventurança, é o capítulo 10, os itens 1 a 21, que falam sobre o seguinte, são os seguintes tópicos. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e as instruções dos Espíritos, que é perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então, meus amigos, esse item do nosso Evangelho, ele versa mais sobre o perdão. E o que é o perdão? Segundo o dicionário, é desculpar, absolver. E segundo a nossa querida doutrina, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Isso é a equipe da FEB, de 1995, a definição da equipe da FEB, isso em 1995. Lembrando a citação de Mateus, que está lá no Evangelho, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, item 14 a 15. Se perdoardes, vosso Pai vos perdoará, mas se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. No Livro dos Espíritos, na questão 661, Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que os nossos companheiros acham? Nós não estamos presencialmente, né? Senão a gente poderia falar: o que você acha? O que você acha? Infelizmente nós não estamos, né? Mas vamos pensar: podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Os Espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que palavras. Então, meus companheiros, meus amigos, é claro que nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, mas só pedir e vamos continuar no erro? Ou vamos deixar aquela falta sem reparar? Não. É claro que nós podemos pedir sim, mas nós temos que fazer algo que, se possível, possa reparar aquela falta. Começar a praticar boas ações. Se não tem como mais reparar aquela falta que eu pratiquei, mas eu tenho que começar a mudar o meu proceder. Eu tenho que começar a agir diferente. Pelo menos naquele erro eu não vou incorrer de novo. E como diz lá, como os Espíritos dizem, as boas ações valem mais do que uma prece. Deus sabe ver, reconhecer o coração sincero, o coração que se arrependeu realmente do mal que cometeu e procurar daqui para frente começar a fazer as coisas da maneira correta, da maneira certa. Meus amigos, em nossa vida,
Quantas vezes já ofendemos alguém sem nem ter percebido? Já ofendemos, já fomos ofendidos e vamos continuar ainda, porque temos muito o que caminhar. Mas assim como nós gostamos de ser perdoados, vamos aprender a perdoar também. Quantas vezes ofendemos alguém e nem percebemos que ofendemos? Há muitos anos atrás, quando eu estava trabalhando, eu trabalhava num escritório na época, tinha uns 17 anos, a minha superior começou a me dar muita coisa para eu fazer ao mesmo tempo. E eu falei assim para ela: poxa, como você é chata. Isso para ela acabou. Ela não falou mais comigo durante o dia inteiro. Eu fiquei embatucada com aquilo. Eu não falei nada demais. No final do expediente, eu fui conversar com ela e disse: o que eu fiz para você? Aí ela disse: você ainda pergunta o que você fez? Aí, o que você fez? Você viu bem o que você falou para mim? Aí, o que eu falei? Aí ela falou assim embaixo: chata. Para ela veio de um outro estado. Para ela, chata, lá no estado que ela veio, para ela, chata era uma ofensa muito grande. E olha só, eu ofendi alguém muito sem nem ter percebido. Graças a Deus, deu para a gente resolver a questão e continuamos amigas. Então, meus amigos, quantas vezes nós ofendemos alguém sem perceber? Vamos ter a humildade de chamar aquele e falar: o que eu fiz? O que eu fiz com você? Eu fiz alguma coisa que lhe ofendeu? Às vezes, é só um mal entendido. E como tem acontecido isso agora, não é, meus amigos? Ainda mais com essas ferramentas virtuais que nós estamos agora passando a usá-las mais. Segundo o nosso Evangelho, existem duas formas de perdoar. A primeira é nobre, porque perdoa verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha que se humilhar. É perdoar sem interesse e sem segunda intenção. Enquanto que a outra é mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando-o a se humilhar mediante as condições impostas para o perdão. Isso não é perdão, é mentira, é capricho. Agora, vamos imaginar assim, né, colocando no exemplo, aquela minha amiga, se ela falasse assim para mim: eu te perdoo, mas agora você vai ter que fazer isso para mim. Então ela não teria perdoado. Muitas das vezes as pessoas dizem perdoar, mas a postura delas revela algumas formas variadas de revide. Uma das formas de perdão, condenação. Aquela que diz assim: perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Eu estou condenando a pessoa a não me ver mais. Então isso não é perdão, eu não perdoei. A pessoa está lá, humildemente, me pedindo perdão, e eu digo para a pessoa que eu não quero vê-la nunca mais. Se ela está me pedindo perdão, é porque ela tem um apreço comigo. E eu falo isso, então eu não perdoei, eu estou condenando a pessoa. E se fosse o contrário, companheiros? E se fosse o contrário? Fazer o próximo somente aquilo que gostaria que se nos fosse feito. E aquele perdão pretensão: perdoo, mas vou dizer-lhes umas verdades. Que perdão é esse? Vamos lá naquele tema do Evangelho lá. Vamos ver só o argueiro no olho do companheiro. Vou dizer a verdade para o meu companheiro. A verdade que muitas das vezes é a minha verdade. Sou eu muitas das vezes que faço também aquilo tudo que eu vou impor ao meu companheiro, achando que é só ele que faz. E quantas vezes eu faço o mesmo, ou quiçá pior. E aquele perdão menosprezo: perdoo. Quem é o pobre coitado, infeliz, sem eira nem beira? Olha só que tristeza. Estou te perdoando sim. Mas só porque você não tem onde cair morto, você é um infeliz mesmo. Olha só, companheiros, que perdão é esse? Coitado de nós, se por um acaso agirmos dessa forma. Mas eu tenho certeza que os amigos aí não agem dessa forma. E aquele perdão rancoroso: perdoo, mas não esqueço. Aí toda vez a gente vai lembrar a falta do companheiro. Lembra aquela vez que você fez isso comigo? Você lembra o que você fez? O perdão, rancor. Todas as vezes a gente vai alfinetar lá o companheiro com aquela falta, não fazendo ele esquecer. Mal sabe nós que com isso, nós é que estamos sofrendo.
Porque toda vez que a gente fala isso, perdoa ou não esqueço, o maior sofredor somos nós. Porque aí a gente sofre toda hora. A gente sofre toda hora aquele mal ou aquela mágoa que o companheiro, por acaso, tenha cometido contra nós. Porque a gente vai lembrar, aí vou sofrer de novo. Ah, como nós gostamos de sofrer, não é? E quando a gente esquece, pronto, acabou. Parei de sofrer, acabou. Aquilo não me faz mais mal. Já passei por aquilo. Esse esquecimento, meus amigos, claro que a gente sabe que está lá na nossa memória. Esse esquecimento que a gente fala é o não sofrer mais por aquilo. Porque lembrar é óbvio, a gente vai lembrar, está no nosso arquivo mental, né? Mas nós não vamos sofrer mais por aquilo. E aquele perdão, maldição? Perdoa porque Deus há de castigá-lo. Aí a gente coloca Deus nessa posição que nem nós. Vê se Deus é dessa forma. Se Deus é como nós. Se Deus é rancoroso. Se Deus vai castigar alguém. Deus não castiga. Ou então nós, espíritas, às vezes a gente não fala de castiga, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Olha, a justiça vai se fazer. Então nós estamos desejando o mal para o nosso semelhante. Se não for bem bom para mim, porque que vai ser bom para ele? Então, meus amigos, vamos lembrar, não há perdão total sem compreensão. Que compreensão é essa? É nós entendermos as limitações do nosso próximo. Que ele tem as mesmas limitações que nós também. As mesmas dificuldades que ele enfrenta são aquelas que eu também enfrento. E lembrar sempre, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. Nós não gostamos de ser perdoados de todas as faltas que nós cometemos. Então por que também não perdoar o nosso semelhante? Vamos fazer o que o nosso Pai Celestial está sempre fazendo pela gente. Ele não está nos perdoando toda hora, indefinidamente. E lembra daquela pergunta, Senhor, quantas vezes terei que perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? Aí Jesus diz, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Lá no Consolador, no livro Consolador, na questão 338, Emmanuel explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7. É quando ele nos fala que a Terra é um plano de experiência e de resgate, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode errar também 70 vezes 7. E Jesus nos falou, conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Está lá em Mateus, né, versículos 25 e 26. Vamos aparar as arestas que temos com o nosso próximo, enquanto estamos aqui a caminho, porque nós somos espíritas. Sabemos que enquanto estamos aqui num corpo de carne, cerceado, o espírito cerceado por esse corpo, é mais fácil. É mais fácil de apararmos a aresta com o nosso adversário. Porque levar inimigos para o outro plano, sabemos que é complicado. Que depois livre do corpo físico, o espírito tem uma mais ampla ação. Então, por que não fazermos amigos? Se não amigos, pelo menos não fazermos inimigos. Ou acabarmos, pelo menos, com essa inimizade que possa haver entre companheiros, entre irmãos. É tão bom fazer amigos. Quantas vezes, às vezes, tem aquela pessoa que a gente fala assim, ah, não vou com a cara de fulano, então vamos conversar mais com fulano. Então é com esse que a gente tem que ficar mais perto. Porque nem sabe, às vezes isso vai acabar e nós vamos fazer um amigo. A minha irmã, ela é católica, mas é uma católica mesmo, praticante. Ela faz parte lá do grupo de encontro de casais e ela contou uma experiência. Ela tem um escritório de contabilidade há tempos, né? Agora ela já está aposentada. E uma vez, lá na igreja dela, pediram que ela não podia dar um emprego para uma mocinha lá da igreja que estava precisando muito. E ela pensou assim, puxa, logo essa menina aí que eu não vou com a cara dela. Mas ela pensou assim, não, eu aprendo
que não posso ser assim. Então é para ela mesmo que eu vou ter que dar o emprego. Aí deu. E não é que foi uma maravilha? Que bom Deus, ela ter aceito esse chamado de Deus. Porque ela viu que não era nada daquilo. E essa mocinha no escritório passou a ser uma grande companheira para ela. É aquela que se preocupava, porque ela, muito ocupada às vezes, passava da hora do almoço, a mocinha ia lá, Dona Eliette, desculpa, falei o nome. A senhora não quer que eu compre um lanche para a senhora? E era aquela que mais se preocupava com ela. Olha só que bom, se desfez aquele mal-entendido e ganhou um amigo. Mas por que, meus amigos, perdoar é tão difícil? Porque nós somos imperfeitos. Nós temos um tal, não sei se vocês conhecem, nós temos um tal de orgulho e egoísmo. Esse nosso orgulho é fogo. Esse nosso orgulho de nós acharmos que estamos sempre certos. Nós somos o dono da verdade. Sempre a outra pessoa está errada, não é a gente que estamos errados, não somos nós que estamos errados. E o egoísmo, né? Aquele egoísmo ainda que a gente só pensa em nós. Ah, eu fui ofendido, eu sou uma pobre coitada, eu sou ofendido, eu tenho que estar sempre bem. Aquele egoísmo de não pensar no outro. Então é por isso ainda que é tão difícil para nós o perdão. E nós temos, apesar de nós acharmos que não, nós temos uma dificuldade de comunicação. Sabe por quê? A gente gosta muito só de falar. Né? Pouco a gente gosta de ouvir. Né? Nós ouvimos muito pouco, falamos muito e ouvimos pouco. Então nós não ouvimos o outro. Não ouvimos o que o outro está pensando, por que o outro agiu daquela forma. E temos uma grande dificuldade por causa disso de nos colocarmos no lugar do outro. E se eu estivesse no lugar dele, como é que eu ia agir? Será que eu ia agir como eu estava querendo que ele agisse? Será? Quais serão os problemas também que ele está passando? Então nós estamos assim, vamos nos colocar no lugar do outro. Essa advertência, meus amigos, ela serve para mim também, principalmente, porque quem fala é aquele que mais precisa ouvir. E aquele mau hábito que nós temos também de julgar. Né? É como nós já falamos anteriormente. Nós olhamos o argueiro no olho do companheiro e esquecemos a trave que está no nosso. Né? Nós temos esse mau hábito de julgar as pessoas. Principalmente aquele que a gente não gosta muito. Né? Eu conheci um senhor, quando eu trabalhava, que ele falava assim, olha, amigo meu não tem defeito, agora inimigo, se não tiver, eu ponho. Eu achava aquilo, sabe, um absurdo. Mas depois, eu analisando, não é que a gente faz isso. Não é que a gente faz isso. Amigos, a gente sempre coloca a mão em cima. Por exemplo, um amigo cometeu uma falta, a gente sempre está lá e diz assim, ah, coitado, você não sabe, ele está passando por um problema, assim, por isso que ele agiu dessa forma. Mas quando a gente já não gosta muito da pessoa, a gente fala, ah, só podia ser fulano mesmo para falar uma coisa dessa, do jeito que ele é. Olha só como a gente age dessa forma. Vamos começar a nos vigiar as nossas atitudes. E outra coisa que é difícil perdoar, nós temos a mania de associar o perdão à fraqueza. Ah, fulano é bobo mesmo, o outro está sempre aprontando com ele e ele está sempre perdoando. Perdão não é fraqueza, pelo contrário. Perdão é um ato de valentia, de força, de coragem. Se o outro continua errando, o problema vai ser dele. Não é? Perdão não é fraqueza, pelo contrário. E outra coisa também, sabe por que é difícil? Porque nós nos melindramos com uma facilidade. Qualquer coisa a gente fica melindrado, né? Mas nós não sabemos quantas das vezes nós também magoamos o nosso semelhante. O nosso querido Emmanuel, no Consolador, na questão 340, ele diz assim, que o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão.
Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. É como nós já dissemos, né? Vamos vigiar, meus companheiros. Vigiar, orar, vigiar e renunciar a qualquer forma de vingança, qualquer forma. Até aquela que às vezes a gente pensa assim, não, eu já não me vingo, mas olha o nosso pensamento. Né? Vamos vigiar o nosso pensamento para não emitirmos vibrações maliciosas, perniciosas ao companheiro que porventura tenha nos ofendido. Amigos, e pensando, todos nós precisamos de perdão, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, com sentimentos e emoções contraditórias. E lembrando que perdão é uma caridade que nós devemos sempre estar cultivando. E lembrando, olha só, a questão 886, famosa do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, perdoar, ser indulgente, é caridade, meus amigos. Nós visamos só aquela caridade material e esquecemos dessa verdadeira caridade. É claro que a outra é essencial, porque vivemos no mundo material. Mas não vamos esquecer essa caridade de indulgência com as imperfeições dos outros, de perdão das ofensas, de sermos benévolos com os nossos companheiros. E vamos aprender a perdoar. Perdoar é desculpar, não valorizar a ofensa, não sentir no ofensor o inimigo, aceitando as pessoas como elas são, porque são como nós somos, cheias de virtudes, fazemos muitas coisas boas, mas também cheias de defeito. Vamos ser menos exigentes com os companheiros, com os nossos irmãos de caminhada, vamos ser exigentes conosco. E perdoar, amigos, não é se sentir ofendido com o outro. Se nós ainda nos ofendemos, é porque ainda estamos na mesma faixa vibratorial. Então, exercitando o perdão, vamos assim começar. Renunciar à vingança, perdoar a ofensa, parar de exigir justiça. E principalmente também, vamos nos auto-perdoar. Quando fizermos algo errado, vamos nos auto-perdoar também. Parar de fragilizar o nosso espírito. O auto-perdão é você esquecer aquilo que você já fez e fazer coisas boas. Não é também se perdoar e continuar no erro. Não é assim. É começarmos a fazer coisas boas. Eu não sou mais aquela pessoa. Agora eu já faço coisas boas. Eu já posso fazer coisas melhores. O auto-perdão, nos perdoar, é não nos importarmos mais com o que fomos. Aquilo é passado. É passado. Agora eu sou uma pessoa diferente. E eu estou tentando ser a cada dia melhor. E quando a gente perdoa, nós temos uma visão do mundo mais positiva. Nós somos mais felizes. Nós acabamos com as nossas dores. Porque quando a gente nós ficamos nos fragilizando por uma falta que alguém nos cometeu, a gente tem dor de cabeça, tem dor de estômago, tem dor de barriga. Né? Então, quando a gente perdoa, isso acaba. É um bem que a gente faz para nós. Para nós mesmos. Nós vamos ser pessoas mais amigáveis, mais tolerantes. Nós vamos ter uma redução do nosso estresse. Nós vamos ativar positivamente o nosso sistema imunológico. Nós vamos ter melhores relacionamentos. E, principalmente, nós vamos ter um sono mais descansado. Porque nós vamos estar livres da depressão, do rancor e vamos ter uma paz mental. Uma vida nova, meus amigos. Para terminar, eu vou ler aqui um trechinho do livro Relicário de Luz, do Irmão X, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele diz: bem-aventurados misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo
que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos a obras de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos exercitar o perdão. Vamos tentar a cada dia sermos pessoas melhores. Conhece-se o verdadeiro espírito é pelo esforço que ele faz em domar as más tendências. Então vamos nos esforçar para domarmos as nossas más tendências. Queremos um mundo melhor. Mas para o mundo ser melhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso fazer a minha parte. Vamos ajudar os nossos companheiros espirituais com boas vibrações, com pensamentos positivos, para que eles possam nessa hora agir sobre nós, agir sobre o nosso planeta tão necessitado. Mas nós precisamos ajudar, precisamos mentalizar, abrir esse canal com os nossos companheiros da espiritualidade maior. E meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, não vamos esquecer que Jesus está no leme desse barco. Nós não estamos sozinhos. Nada acontece sem que o nosso Pai Celestial permita. Jesus está no leme. Tenhamos confiança. Não nos desesperemos. Vamos cada vez estar mais unidos em pensamentos positivos, a fim de sermos aqueles que vamos auxiliar a espiritualidade maior a agir sobre o nosso planeta. Que a paz de Deus continue com todos nós. Assim seja.